Bom, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente começa a quinta aula de RH e hoje vai ser uma coisa interessante, vai ser uma aula interessante porque vai ser toda prática. Então, assim, vou ensinar vocês a fazer esse dashboard aí atrás, tá? E o resultado vai ser bastante satisfatório porque vocês vão aprender a fazer algo prático e que pode ser utilizado no dia a dia da empresa, tá? Então, espero que vocês tenham paciência, que acompanhem passo a passo. Se puder seguir o que vocês vão aprender hoje no Excel, junto aí, acompanhando, voltando o vídeo, vai ser bastante interessante. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um ótimo trabalho. E eu quero ver o resultado disso aí, enviando lá no grupo, tá? Então, valeu, pessoal. Vamos nessa. Então, pessoal, antes de começar a nossa aula prática, vamos a alguns conceitos que a gente tinha falado na aula anterior, né, que vale a pena lembrar agora. Todo mundo sabe que um dashboard é um termo usado e traduzido, né, como um painel de controle ou painel de bordo. Reúne diversos dados e indicadores através de gráficos e tabelas. Então a gente vai usar o Excel justamente para demonstrar um pouco isso. Claro que tem outras ferramentas que são mais profissionais no uso dessa análise de BI. Mas o Excel ele supre muito essa necessidade dentro das empresas. Então a ferramenta permite o monitoramento simultâneo de um grande número de informações, visualizadas com facilidade em um único ambiente. Pode ser na parte horizontal, tomando toda essa tela aqui, certo? Bem como também para facilitar a postagem dele no WhatsApp, ele de maneira vertical. Eu uso bastante de maneira vertical, uma vez que quando você coloca e posta no WhatsApp, né, no grupo da empresa, ele cria uma visualização melhor, mais confortável para o usuário que está lá vendo os dados disponíveis no painel, beleza? E aí, galera, é importante vocês perceberem que o dashboard ele tem 4 diferentes tipos, né? Existe o analítico, né, que é usado para ajudar a identificar tendências e padrões de comportamento, né, por meio de informações detalhadas. Existe o tático, certo? Que é um painel para o time de gestão, né? Os dados exibidos servem para ajudar no processo da tomada de decisão. Também temos o dashboard estratégico, né? Que é aquele que vai para a diretoria, né? São os cargos de alta gestão, ajuda no processo de tomada de decisão e objetivos de longo prazo. E existe, pessoal, aquele dashboard do dia a dia, que é o dashboard operacional, que é para o time de operações, para os gestores de primeira linha, certo? Para o pessoal ter noção do que está acontecendo diariamente, certo? Pode ser essa análise, na verdade, esse painel do dia anterior, que é chamado de D-1, tá? Ou então mesmo pode estar acontecendo no próprio dia. Então, assim, são informações real time e isso depende muito da capacidade e até mesmo do nível de softwares, né? De aplicações informatizadas que a empresa tem, beleza? Então, assim, o dashboard operacional exibirá métricas que ajudam a acompanhar erros e falhas nos processos de um negócio, tá? Então, vamos lá, pessoal, a nossa aula prática, né? Vamos construir desde o zero. Então, para começar agora, foi o que eu fiz. Eu peguei uma planilha, assim, uma base de dados qualquer na internet, coloquei lá no Google base de dados de RH e, por estranho que pareça, apareceu uma base de Moçambique, pessoal. Mas assim, eu trabalhei um pouco nela, fiz alguns ajustes, né, porque ela estava bem complexa, era de uma empresa lá de Moçambique, de uma escola, mas eu vi dentro dessa base uma possibilidade de a gente construir um dashboard, um centro de informação bastante útil, tá bom? Então, assim, a base começa do seguinte: é interessante que Ctrl C aqui, certo? Então a base foi essa, onde tem alguns atributos. Perceba que os títulos, eu evito colocar espaço, colocar acentos, colocar caracteres especiais, porque isso, quando eu vou fazer as análises através de tabela dinâmica, evita alguns erros e outras situações também. Então é interessante que vocês evitem
colocar até mesmo para facilitar a nomenclatura das tabelas e também das tabelas dinâmicas, tá bom? Então, galera, eu tenho aqui uma base de dados, né? Vamos chamar aqui, ó, aqui embaixo, vamos chamar de base RH, certo? Base RH, e a gente vai trabalhar em cima dela todo o nosso dashboard, tá bom? Então, assim, os atributos são número do crachá, que é uma chave única, então tem um crachá, um número para cada funcionário, então é importante vocês observarem as chaves primárias, que são as chaves únicas, que vocês podem trabalhar de uma maneira única todas as linhas, né, todos os atributos da tua análise, né, da tua tabela. Então, assim, existe o nome de funcionário, sexo, data de nascimento, idade, naturalidade, que é onde ele nasceu, carreira, o vínculo empregatício, para a gente criar uma segmentação de dados, função, tipo de escola, nome da escola, entrada, vencimento, que é o salário dele, né? No caso aqui, o vencimento, o salário mensal, e o contabilizado anualmente, tipo de formação, nível de escolaridade, bom, enfim. Então veja que eu consegui fazer, através dessa base, eu tenho dados assim para cada nome, para cada ID desse, né, que seria um funcionário, existe uma série de atributos. Então, como é que a gente pode começar a analisar essa planilha, né, essa base de dados de uma maneira mais profissional, pelo menos mais rápida, utilizando a tabela dinâmica, né? O primeiro passo, pessoal, é transformar isso aqui, essa base, numa tabela. Como é que eu faço isso? Então, assim, antes de mais nada, é importante vocês observarem a versão do seu Excel, porque às vezes você pode encontrar dentro do Excel, aí se vocês estiverem fazendo ao mesmo tempo, seguindo a aula, que a versão do meu Excel é do Office 365. Então, como é que eu faço para saber, né? Então, venho aqui em Arquivo, Conta, certo? Sobre o Excel, e aqui eu tenho a versão minha. No caso, a minha versão é a 16, certo? É o Excel 16, só que é do Microsoft Office 365, beleza? Que tem alguns recursos interessantes e ele funciona também online, você pode acessar de outras plataformas, no caso, outros hardwares, por exemplo, o smartphone. Então, assim, facilita bastante a minha vida. E como eu sou professor, né, eu tenho uma conta da Microsoft que me permite ter a licença do produto, certo? Então, vamos lá. Então, voltando aqui, tá? Eu vou transformar em tabela, certo? Então, eu posso vir aqui em inserir, tá vendo aqui, ó, inserir, tabela. Posso também utilizar esse atalho, Ctrl Alt T, para criar a tabela, tá? Então, eu verifico aqui que começou, ó, veja que está aqui, ó, serrilhado. Então, ele vem da A, certo? Até a T, tá aqui certinho. Ela tem cabeçalhos? Tem cabeçalhos, tá aqui, ó, que são os títulos, tá? O cabeçalho de cada coluna. Então, eu dou um OK, beleza? Então, aqui, ó, a tabela tá já com o nome. Eu preciso dar um nome a essa tabela para facilitar a minha vida, porque a partir do momento que você está construindo várias tabelas, se você não dá um nome para ela, você começa a se perder. Isso acontece bastante. Então, vamos começar já organizando todo o nosso esquema, tá bom? Então, aqui, ó, o nome da tabela, vamos chamar ela de Tab Dados, né? Tab Dados. Ó, veja que eu coloco assim junto, sem espaço, sem caractere especial, e quando eu vou trocar uma palavra para outra, eu inicio com uma letra maiúscula. Então, Tab Dados, beleza? Então, tranquilo. Aí eu venho aqui, clico em qualquer lugar aqui dentro e venho em Resumir com tabela dinâmica. Tá vendo aqui, ó? Resumir com tabela dinâmica. Aí clico nela e ela já vai chamar aqui, ó, a Tab Dados, que foi a que eu criei aqui, ó. Tab Dados.
tá vendo? Então, dá um OK. Ele vai gerar uma outra aqui embaixo. Veja que gerou a planilha 2, certo? Posso puxar para cá, para organizar melhor, e posso também renomear isso aqui vamos chamar isso de cálculo. Vamos primeiro criar todos os cálculos possíveis para poder, de uma certa forma, trabalhar os nossos gráficos lá para construir o dashboard. Bom, então eu vou chamar aqui, ó, cálculos. Cálculos, certo? É o nome dessa aba aqui, dessa planilha, tá? Beleza. Então eu clico aqui. E aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem os campos da tabela dinâmica, onde eu posso administrar ele de maneira assim, para fazer com que eu tenha justamente essa dinâmica, né, que utiliza esse conceito de pivot table, né, que chama, né, que é muito usado também no Power BI, tá? Então assim, olha, vocês percebam aqui que eu posso trabalhar isso de uma maneira bastante intensa. Então vamos ao que interessa. Então a primeira coisa, né, que a gente pode construir aqui seria o que? Vamos colocar o número de funcionários, né, que tem nessa base aqui, ó, na base aqui. Vamos ver quantos funcionários tem, tá? Então eu venho aqui, ó, pessoal. Então assim, sabendo que o número do crachá ele é uma chave primária, então eu posso contar a partir da chave primária, certo? Porque às vezes pode ter homônimo, pode ter, difícil, né? Quase impossível, mas assim, pode ter duas pessoas com o mesmo nome. Então, aquilo ia virar uma pessoa só, mas são dois funcionários diferentes. Então, vocês têm que sempre contabilizar por uma chave primária e única, tá? Então, esse aqui vocês iam trazer aqui o número de crachá, tá vendo aqui, ó, para cá, para valores, certo? E aqui eu tenho, aparece aqui uma soma de número de crachá. Só que eu não quero uma soma. Eu quero que seja contado o número de profissionais, certo? Que existe naquela base, tá? Então aqui eu venho aqui, ó, tá vendo aqui, certo? Segue comigo aqui o cursor do mouse, onde tem aqui a setinha para baixo, vocês vão clicar configurações do campo de valor e vão clicar em contagem, certo? Dentro de contagem vocês podem colocar também já um nome novo para essa primeira tabela dinâmica, que seria número Alt 167 de funcionários. Aqui você pode colocar um acento, tranquilo, que é um título, né? E aí, quando eu venho para cá, eu dou um OK e ele fica o número de funcionários. Tá vendo aqui, galera? Beleza? Então, eu posso aqui fazer algum tipo de perfumaria já. Colocar, aumentar a fonte. Então, página inicial aqui, ó, em cima, página inicial. E eu venho e aumento a fonte, certo? Posso dar um negrito também para fazer aqui, beleza? Então, galera, nós temos nossa primeira tabela dinâmica contabilizando o número de funcionários, tá? Outra análise rápida que eu posso fazer é quanto é que eu gasto com o salário mensal desses funcionários, tá? Então ali eu tenho, aqui ó, eu tenho uma coluna, certo? Que é o salário mensal. E quanto eu vou gastar ao todo? Posso fazer isso de uma maneira bem rápida, utilizando a tabela dinâmica também. Então aqui, como é que eu faço isso? Certo? Eu venho justamente aqui, olha só, para copiar o macete, tá? Você clica dentro da tabela dinâmica, certo? E aí faz Ctrl Shift 8. E ele seleciona Ctrl Shift 8. Ctrl C depois. E aí clica aqui dentro e Ctrl V. Veja que eu dupliquei a tabela dinâmica. Tá claro? Então assim, qual é o comando? Então deixa eu colocar aqui o zoom it, né? Então Ctrl, vou colocar aqui, ó, T,
mais Shift, mais a tecla 8. Beleza? Então, o que é que isso faz? Copia a tabela dinâmica. Seleciona a tabela dinâmica. Certo? Então, é importante vocês saberem isso para poder copiar ela e ela passar com justamente aquela lista de campos. Certo? Vamos lá. Então, aqui, voltando à nossa tabela, vamos agora para o número funcionário. O que é que eu posso fazer? É só isso, galera. Puxo para cá, beleza? Ou para fora, ela se transforma. E eu venho aqui, ó, veja que tem todos aqueles campos que estão lá na base, está aqui, ó, listado de forma vertical. E eu venho aqui salário mensal e puxo para cá. Tá claro? Aí eu tenho aqui. Mas o número está feio, não tá? E aqui também o título está estranho. Então eu clico aqui em cima e posso colocar aqui, ó, soma de salário mensal. Beleza? E aqui esse número aqui, ó, aqui eu posso clicar aqui para chegar e organizar aqui. E esse número aqui eu posso trabalhar melhor ele, certo? Por exemplo, colocar uma formatação de a divisão por milhar. Então eu venho aqui, ó, acompanha comigo aqui, ó, tá aqui, certo? Aí eu venho configurações de campo de valor, formato de número, certo? Tiro essas casas decimais e coloco usar separador de milhar. Dá OK, OK, e aí ficou legal, beleza? Então assim posso fazer mais, agora saber quanto está gastando toda aquela folha de pagamento ao longo de um ano, né? Então eu vou fazer isso aqui, já que tem uma tabela, um atributo lá, uma coluna que tem essas informações, posso fazer isso também. Como é que eu faço? Ctrl Shift 8 para selecionar, Ctrl C para copiar e aí Ctrl V para colar, certo? Só que agora eu quero saber o valor anual. Venho para cá, puxo, arrasto e aí volto com o salário anual para cá. Beleza? Olha só, fez isso aqui. Posso chegar e colocar aqui um outro título. Salário anual. Ótimo. Certo? Dou um Enter. E esse daqui eu posso, na ferramenta pincel, tá vendo aqui, ó, ferramenta pincel de formatação, clicar e colocar aqui. Ele já vai automaticamente fazer o separador de milhar, certo? Se você quiser colocar em moeda, você clica aqui e vem em moeda e clica aqui, tá certo? Olha só, eu cliquei e transformei em valor de moeda. Aqui, ó, tá? Na página inicial, abaixo daqui, aí tem formato do número de contabilização, você tem outras opções, nesse caso eu escolhi o real português, tá? Tem euro, tem dólar e assim vai, beleza? Então, já tive 3 informações importantíssimas. A quantidade de funcionários que tinha naquela lista, únicos, a soma do salário mensal, de quanto está gastando, e a soma de salário anual. Então, você já pode passar essa informação de primeira mão para um gestor observar ou até mesmo o pessoal saber como é que está os gastos no departamento de RH. Beleza? Em relação à folha de pagamento. Aí aqui vamos continuar a nossa análise. Tá? Então aqui vamos fazer agora uma análise demográfica, que seria em relação a sexo, nível de escolaridade, naturalidade, de onde vêm essas pessoas que estão trabalhando ali. Então eu posso colocar aqui de uma forma organizada assim. Então eu venho aqui e coloco, vamos fazer análise, uma pequena análise, né? Vou chamar esse título, análise demográfica. Certo? Análise demográfica. Então eu venho para cá, posso dar uma melhoradinha para aumentar aqui, beleza?
E aí eu posso fazer uma setezinha para separar. Eu clico nela e venho aqui, ó, certo? Borda inferior. Aí eu procuro borda inferior espessa. Olha, certo? Aí já tenho uma divisão nessa primeira tabela de cálculos, tá? Então aqui vou repetindo, vou fazendo o esquema, certo? Para continuar na nossa análise. Então eu venho aqui, clico em qualquer outra tabela dessa, pode ser nessa, pode ser nessa. E aí eu vou lá em Ctrl Shift 8, seleciono Ctrl C e aí eu Ctrl V, colo aqui. O que é que eu quero agora? Vamos ver a quantidade de pessoas, de onde vem as cidades natal, né? Naturalidade. Então, eu clico aqui dentro, já venho aqui no campus da tabela dinâmica, tá? Se eu fechar aqui, ó, se eu fechar aqui, pessoal, onde é que eu encontro? Aqui, ó, análise de tabela dinâmica, certo? Ou análise, certo? Aí eu venho aqui em mostrar lista de campos. Aí ele volta, tá bom? Então aqui, ó, análise, mostrar, lista de campos, ele volta aqui. Beleza. Então vamos lá. Então aqui eu posso ver aqui, ó. Eu quero o quê? Eu quero saber a cidade, naturalidade. Então eu puxo a naturalidade para cá. Ó, veja que ele ficou a lista. Ele desconfigurou um pouco aqui, mas a gente vai ajeitando. Ele vê a lista, mas eu não quero o salário. Aqui são as cidades. Eu quero a quantidade de pessoas que vêm nessa cidade. Então eu faço um código único, que seria o número de crachá. Venho para cá, certo? E puxo esse para fora. Beleza? Outro. Só que eu não quero a soma, certo? Eu quero justamente o número único, que seria esse daqui, contagem, tá? Então, eu também não quero essa parte que seja configurada com dinheiro. Eu quero que seja número, tá? Então, não é contábil. Vamos colocar aqui número, tá? O número está configurado com casa decimal. Então, eu venho para cá e tiro as casas decimais. Tá? Ótimo. Outra coisa que eu posso fazer também, já para a gente ficar antecipando, é dando nome para cada tabela dinâmica para que a gente depois trabalhe isso de uma maneira mais organizada. Por exemplo, essa daqui eu vou chamar de tab conte funcionários, tá? Ou num. Então, como é que eu faço o nome dessa aqui? Eu coloco o nome nessa tabela. Venho aqui em análise de dados, tabela dinâmica nessa minha versão, e aqui eu coloco o nome. Então vamos colocar tab D, certo? De tabela dinâmica, num de funcionários. Veja que eu coloquei tudo junto, tá certo? Essa daqui, tá? Eu venho para cá e vou colocar aqui em tab D, certo? Que é tabela dinâmica, eu estou chamando, é o nome que eu coloquei. Vocês podem colocar outro nome. Sal mensal, beleza? Junto, sem espaço, nem nada. E essa daqui, eu vou aqui novamente, e aí coloco tab D, sal anual, certo? E essa eu posso colocar aqui, olha, veja que o rótulo de linha, eu preciso identificar o que é isso, eu posso colocar aqui naturalidade. E aí eu posso colocar aqui quantidade. O outro é o número de funcionários, beleza? Então é importante também que eu faça uma ordenação já aqui para organizar meus gráficos, tá? Porque depois vocês vão ter que voltar e fazer isso aqui de alguma maneira. Então eu venho aqui nessa setinha aqui, ó, e vou em mais opções de classificação. Então crescente, tá? Para os gráficos, depois a gente vai ver isso, vai ficar organizado as barras. E aí eu venho aqui, ó, não naturalidade, mas quantidade. Ok.
veja que ele ficou ordenado aqui. Ele sempre altera aqui, é interessante você já ajeitar aqui, beleza? Então é isso aí. Então aqui eu tenho a quantidade nessa cidade chamada Niassa, que é lá de Moçambique, Zambésia, Maputo, cidade de Maputo. Então tem uma pessoa vinda de lá, duas pessoas, enfim. Vamos colocar o nome aqui, ó. Eu clico aqui e aí eu coloco de tab. Vamos chamar ela de naturalidade. Certo? Beleza. Então, ok. Então agora eu vou saber assim quantos desses funcionários, né, tá aqui, são homens e são mulheres, né? São do sexo masculino e são do sexo feminino. Eu estou juntando para deixar. Vocês podem fazer um abaixo do outro, tá, pessoal? Mas é o seguinte, a partir do momento que ele vai aumentando a linha, tem que ter cuidado com isso, porque se eu tiver muitos dados e for incrementando, ela vai descendo aqui, né? Ela vai para baixo e ela vai sobrescrevendo as outras tabelas dinâmicas, né? Então pode criar a situação de prejudicar essa primeira planilha, porque ela vai sobrescrever a que está embaixo, se for aumentando as linhas. Então, assim, quando tiver alguma tabela dinâmica que ela vai aumentando de tamanho diariamente, né, é importante você colocar a tabela ao lado, tá? Então, nesse caso, só tem essas cidades mesmo, que é um exemplo, mas eu vou colocar do lado já para acostumar vocês nessa metodologia, tá? Então, aqui, ó, eu tenho justamente vamos fazer a parte do sexo agora, quantidade. Então, eu venho aqui, clico aqui dentro, Ctrl Shift 8, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu quero na parte do sexo, né? Então eu tenho aqui, não quero mais naturalidade, eu posso vir para cá, e aí o do sexo, né? Tá aqui embaixo, não, desculpa, tá aqui em cima, eu trago para cá. Então eu tenho 20 mulheres do sexo, 20 pessoas do sexo feminino e 20 do sexo masculino, tá? Então aqui eu posso colocar o nome sexo e a quantidade. Posso colocar aqui também para ficar organizado. Aqui, ó, clico aqui e coloco todas as bordas, tá? Posso também ficar fazendo isso no outro, beleza? Então vamos lá, adiante. Agora vamos na faixa etária, tá? A faixa etária é interessante porque aí eu posso agrupar por faixa etária. Então vamos lá. Ctrl Shift 8, Ctrl C, Ctrl V. Então, o que é que eu quero agora? Seria por faixa etária. Então, aqui eu venho aqui, tiro o sexo daqui, né? E coloco a faixa etária. Vamos colocar por idade, certo? Aí, olha só como veio. 35, 32, 36 veio 1, tal. Então, assim, fica muito difícil de organizar, né? Então, eu posso clicar aqui dentro, tá? Clicar com o botão direito, agrupar, e aí vai aparecer essa tabela aqui. É importante que não tenha vazio. Se tiver alguma célula vazia ou coisa parecida, ou até fórmula, vai dar um erro. Mas se tiver tudo, a tabela organizadinha, tal, o banco de dados, você consegue fazer isso aqui. Então começa de 32 a 75 e eu quero de 5 em 5 anos esse intervalo, tá? Então ele inicia na primeira idade, finaliza na última idade, que é o mais velho, e vai fazer de 5 em 5 anos, tá? Então eu tenho aqui uma tabela assim, ó, de 32 a 36 anos tenho 5, de 42 a 46 tenho 12. E aí eu posso usar essa metodologia, tá? Que é meio que como se fosse uma escala de intervalos, né? E aí eu posso colocar aqui faixa etária, tá? Então, olha, beleza? Aí eu posso estar organizando aqui direitinho, vendo a distância, colocando simétrico. Isso aí vai depender. Veja que ele vai sumindo aqui. Ou você diminui a fonte,
certo? Para poder encaixar, ou você fica abrindo o tempo todo aqui, tá bom? Então vamos para um outro, que é o tipo de formação também, né? Então eu coloco aqui, Ctrl Shift 8, Ctrl C, Ctrl V, tá? Então eu venho para cá e agora eu quero saber o tipo de formação. Então eu pego idade, jogo para lá e trago o tipo de formação. Está aqui no final, ó, arrasto para cá. Então eu já tenho uma quantidade aqui que foi a de administrador, contador, certo? E o administrador financeiro. Veja que esse aqui eu não vou colocar para baixo, tá bom? Como se fosse ordenado. Porque esse aqui eu vou pensar em fazer no gráfico de coluna. Mas esse aqui eu já vou organizar. Esse daqui eu dei nome, certo? Olha só. É a tabela naturalidade. Esse daqui eu não dei. Então eu vou colocar aqui tabela. Sempre lembrar disso aqui, ó. Tabela, sexo, tá? Essa daqui, tabela. Ó, esse aqui eu já, como ela é uma tabela dinâmica, eu tenho que mudar esse nome aqui, porque ó, é tab D que eu estou chamando, né? Tab D, certo? Porque, olha, se você for ver nessa aqui, eu também não chamei tab D. Então, aqui sempre coloque para diferenciar do que é uma tabela comum do que é uma tabela dinâmica. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Tab D, beleza. Essa daqui ficou como tab D sexo e essa daqui vai ficar como tab D faixa etária. Ó, veja que eu não coloquei espaço, não coloquei acento, não coloquei nada. E essa daqui vai ser chamada de tipo de formação. Então aqui eu posso mudar já o nome aqui do título, certo? Tipo de formação. Tá? Eu tenho aqui a tabela que posso renomear, tab D tipo formacão, tá? E aqui eu vou organizar. Como é que eu faço isso para ordenar de forma decrescente? Eu pego aqui e vou em mais opções de classificação, vou em crescente ou decrescente, vai depender de como você queira classificar e organizar a sua tabela, e vou em tipo de formação, não. Se eu for em tipo de formação, vai ordenar pelo nome, né? As iniciais. Então eu quero por quantidade. Beleza? Ótimo. E aí, para uma última análise dessa parte demográfica, eu vou ver o nível de escolaridade, né? Ctrl Shift 8, seleciono, Ctrl C, Ctrl V. E aí você tem o quê? O nível de escolaridade. Vamos, mantenho a chave primária lá, tiro essa daqui, só arrastar, tá? E o nível de escolaridade vem para cá. Olha só que legal. E aí tá, também chamo essa de, né? Venho aqui em tabelas, venho aqui e chamo de tab D tipo ou nível, né, de escolaridade. Vamos chamar de nível de escolaridade. Nível escolaridade. Certo? Vou tirar esse traço aqui, escolaridade. Ok. Aí eu chamo aqui de nível de escolaridade. Ótimo. Então aqui, galera, eu já fiz essa primeira análise, né? Eu identifiquei que de onde vêm as pessoas, em relação à quantidade de masculino e feminino, a faixa etária, como é que está de intervalo de 5 em 5 anos, qual é o tipo de formação desse pessoal e o nível de escolaridade também. Tá? Então
a gente pode trabalhar em cima disso aí, beleza? Então vamos lá. Descendo mais, a gente vai para um outro tipo de análise. Vamos chamar de análise sociofuncional, tá? Então eu posso copiar aqui, tá? Ctrl C. Veja que se isso aumentar, vai sobrescrever. Então é importante você ficar nesse cuidado aí de colocar um abaixo do outro. Se isso for crescendo, pessoal, ele vai sobrescrever aqui e vai apagar isso aqui como se estivesse passando por cima, tá? Eu coloco aqui, seleciono toda a linha aqui, ó, clicando aqui, e aí eu vou nesse daqui de bordas e coloco a borda inferior para ficar organizadinho. Vou dividir agora. Venho novamente, tá? Clico aqui em qualquer. Se você quiser colocar aqui também, ó, é só vir aqui e jogar também todas as bordas. Ótimo, ficou legal. Agora eu venho para cá, pessoal. Vamos fazer novamente essa daqui, ó. Ctrl Shift 8, Ctrl C, Ctrl V. O que é que eu quero saber? O tipo de escola, né? Então, assim, vamos ver qual é o tipo de escola que essas pessoas trabalham, né? Então, aqui como é uma análise sociofuncional, então vamos mudar o nome aqui. Sociofuncional. Então, aqui eu tenho essa situação. Então, vamos lá. Então aqui eu quero saber onde esse pessoal aqui trabalha, né? Quais são as escolas. Então eu vou, mesma coisa, venho para cá, eu quero folha única, né? Tipo valor único, e aí eu venho para tipo de escola. Tipo de escola. Beleza? Ótimo. Tá? Então eu tenho aqui, trabalhar nesse DPEC, são nomenclaturas lá da região, pessoal do país de Moçambique. Então, assim, é diferente um pouco da gente, mas é o tipo de escola que eles trabalham, tá? As nomenclaturas de lá do local. Tipo de escola. Venho aqui, tá? Vou aqui no filtrozinho, mais opções de classificação, crescente, e aí eu escolho quantidade. Ok. Beleza? Ele organizou aqui. Venham para cá também, análise da tabela dinâmica, certo? Ou análise. Venham aqui e aí coloco tab de tipo escola. Tá? De novo, eu vou fazer agora, que seria o nome da escola. Tá? Então, assim, o nome da escola, Ctrl Shift 8, isso é para aprender mesmo, para decorar. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu venho agora em trabalhar agora o tipo de escola. Aqui em cima, procuro, que seria o nome da escola. Aqui, quantidade. Então, de funcionários, tenho 2 trabalhando na escola DPEC em Ambaê, alguma coisa aqui, certo? Então, aqui já entra um outro esquema. E aí, vamos lá. Eu vou classificar, mais opções de classificação, crescente, quantidade, certo? E aqui eu vou colocar um outro nome, que agora é nome da escola. Nome da escola. E aqui eu vou também, em análise tabela dinâmica, mudar o nome para tab de, que é a tabela dinâmica, nome, escola. Perfeito. Entra. Vou também pegar agora a carreira, né? Que está dentro desse ambiente funcional. Então, Ctrl Shift 8, Ctrl C, Ctrl V. Beleza?
Então aqui eu vou pegar e vou trazer a seguinte situação. Olha só, vou pegar aqui e vou colocar agora, não o tipo de escola, mas seria a carreira. Carreira, tá aqui, ó, tá? Então vamos puxar para cá. Veja que se eu colocar uma abaixo da outra, ó, ordenar aqui, ela vai mudar. Eu posso também fazer análise assim, certo? Então, só que isso é mais utilizando quando você tem, por exemplo, dentro da escola, quantas pessoas estão dentro dela. Então você pode organizar assim também. É só criar nesse esquema de linhas, organizar uma abaixo da outra. Mas nesse caso vamos fazer só a carreira. Eu tiro fora, certo? E aí eu tenho a seguinte situação. É carreira aqui, tá? Carreira. Carreira. E aí eu vou aqui organizar, tá? Organizar. E aí eu venho aqui, trabalho aqui, mais opções de organização, de classificação, venham quantidade. Ok. E aqui eu chamo de tab carreira. Venho aqui análise, tab, tab de carreira. Perfeito? Então, se eu quiser saber quantas mulheres estão aqui nessa parte ou quantos homens, sexo, eu posso trabalhar a seguinte situação. Pego e venho para valores, tá? Então eu posso deixar quantidade e posso trazer sexo para cá, tá? Então assim, só que a parte do sexo, né, eu tenho que filtrar, certo? Como flexão no campo de valor, né? Não, não é aqui, é essa parte aqui eu posso clicar aqui. Tá, eu posso aqui para baixo, tá bom? E eu venho a quantidade para cá e fico aqui, certo? E aqui eu coloco soma não, aqui eu vou, vai ser contagem. Tem um filtrozinho que eu não estou lembrado onde é que tá? Mas aí eu sei quantos masculinos e femininos tem cada um. Bom, enfim, vamos voltar e aí a gente vai para a carreira e eu pego a quantidade, certo? Só que eu quero a quantidade, não quero a soma, senão vai dar um número completamente fora da realidade. Contagem, tá? Ó, veja que ele saiu da classificação de novo. Eu venho de novo e venho aqui e vou para mais opções de classificação e vou aqui para contagem do número de crachá. E aqui eu coloco quantidade, porque mudou o nome, né? Eu fiz aquelas alterações. Quantidade, tá? E esse seria carreira. Então, perfeito. E aí eu posso chamar aqui, vamos ver se o nome dela já está. CD carreira. E por fim, para fechar essa primeira parte, seria outra que seria função, né? Função. Então, arquivo, desculpa, Ctrl Shift 8, Ctrl C, e aí eu venho para cá e coloco Ctrl V, função. Posso puxar para cá para visualizar, certo? E nessa daqui eu vou pegar a última planilha, função. Venho para cá e aí volto, né? Então assim eu tenho administração estadual, função, tenho secretariado, professor, então a maioria é professor, certo? Então vem aqui, ó, de novo, né, o mesmo esquema, faz a mesma rotina, tá? Para ficar organizadinho. E aí você vem e tá? E aí chama, isso aqui é função, e o nome da tabela é
da tabela é tab de funcão. Certo? Perfeito, pessoal, olha só. Tá? Então, só relembrando aqui, ó, eu tenho, aqui eu vou ajustar também, eu posso diminuir o número, certo? Então, aqui eu tenho toda uma análise que eu fiz a partir dessa base aqui, através da tabela de número. Olha que legal, né? Então, vocês já conseguem fazer uma coisa bastante produtiva no trabalho de vocês, ou quando vocês forem ocupar algum cargo, alguma função dentro do trabalho, tá? Então, assim, esse é o nosso dashboard de RH, né? Que a gente está trabalhando uma base de recursos humanos, mas poderíamos estar trabalhando outras bases também, de produção, de vendas, tá? Enfim, a gente tá. Então a gente fez duas análises rápidas da quantidade que chama de big numbers, né? Os grandes números, tá certo? A gente fez uma análise mais em cima de demográfico, né? Que seria do comportamento das pessoas, na parte que se refere às pessoas, naturalidade, sexo, faixa etária, tipo de formação, essas coisas. E a gente também fez uma análise sociofuncional que trabalha justamente o que é referente à empresa. Então veja que está aqui. Se você quiser diminuir, né, pode aperta Ctrl e com o scroll lock do mouse você diminui o zoom, né, nesse caso. Ou aqui também você pode diminuir o zoom, aqui embaixo, aqui, tá vendo? Zoom, no cantinho inferior direito, tá? Aí, ó, veja que eu clico e não aparece mais a lista de botão, certo? Então, assim, se você quiser ver novamente, você clica em qualquer uma dessas, e aí, ou então aqui você quer, vem análise de tabela dinâmica, mostrar lista de campos, e aí você vai ver os campos todos daquela para poder movimentar caso você queira fazer alguma alteração. Tá claro? Então, essa é a primeira fase da nossa análise, certo? Agora vamos para nossa segunda fase, que é criar o dashboard de fato, tá? Então, assim, o que é que a gente vai trabalhar no dashboard? Então, assim, vamos lá. Então, eu vou criar uma outra planilha aqui embaixo, tá? Pode ser Shift F11. E eu criei uma outra. Essa outra aqui eu arrasto para cá para organizar. Então, base, cálculos e a outra eu vou chamar de dashboard. Tá? Vamos lá, dashboard. Eu vou fazer esse dashboard, ele vertical, porque olha só, eu posso fazer com que o dashboard, que na verdade o dashboard é um painel de bordo, como se fosse o painel do carro, né? E ele tem que aparecer na tela aqui, ó. Muitas pessoas utilizam essa visualização no tamanho da tela, certo? Mas eu uso muito, eu tenho usado bastante a criação do dashboard para utilizar no WhatsApp, tá? Então, assim, é mais rápido o acesso eu crio um grupo de gestores e a partir daí você vai gerando os dashboards e mudando no grupo e evita desses usuários que estão às vezes na operação entrar no computador, abrir a planilha, enfim, você no WhatsApp já tem uma visão do que está acontecendo e eles ali já tomam as suas ações gerenciais, tá? As suas decisões. Então, assim, é importante você ficar com esse conceito de praticidade. Então, eu vou fazer para vocês o dashboard mais vertical, né? Ele é comprido assim, tá bom? Então, vamos nessa. Então, assim, eu vou colocar aqui alguma coisa assim, né? Tal. Então, a primeira coisa que eu posso fazer, que é interessante e é indicado, você criar como se fosse uma área quadriculada, né? Então, como é que eu faço isso? Certo? Eu clico nela toda aqui, ó, tá? E aí, com o Alt, clicado, o Alt, tecla Alt, você clica aqui e puxa. Aí ele puxa todos, tá vendo? E aí você vem também no Alt aqui, clicado, e puxa para cá. Então, você pode colocar aqui a distância que quer, né? 13 pixels, 12. Então, enfim, tá aqui, ó, 12 pixels. Então, ele fica simétrico, largura e, no caso aqui, né,
largura e comprimento, fica simétrico. Então, depois eu tiro esse quadriculado e deixo tranquilo. Então aqui ficou legal aqui, ó, beleza? Então vamos lá. Então eu peguei aqui um logotipo, certo? E eu vou trabalhar esse logotipo com vocês aqui. Perfeito, olha só. Então aqui eu tenho o logotipo, eu coloquei nas corzinhas, tá? Para tentar já fazer o meu dashboard, né? Baseado nas cores da minha empresa, assim, no perfil, né? Mas assim, olha pessoal, eu faço da seguinte forma, né? Como a gente faz vários dashboards, a gente precisa criar uma identificação visual para cada dashboard, porque assim as pessoas se confundem. E ao longo que você vai enviando todos os dias, as pessoas vão gravando e associando o dashboard ao KPI, né, que é aquele indicador-chave de desempenho, certo? Então, assim, muitas vezes ele já sabe que pela cor do dashboard, pelas tonalidades de cor do dashboard, é referente a tal indicador. E assim você consegue trabalhar de uma maneira mais rápida do que ele ficar procurando se você colocar a mesma cor para todos, né? Confunde e às vezes perde até audiência pelo fato de achar que já viu aquele lá que é repetido. Então eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui, se eu quiser colocar aqui a cor, eu venho aqui e mudo as cores, tá? Por exemplo, aqui se eu quiser colocar um vermelho, eu coloco aqui, ó, tá? Mas enfim, Ctrl Z, coloquei aqui o azul e esse dourado aqui, tá? Então eu arrasto aqui. É importante que vocês façam o seguinte: clica aqui com o botão direito, formatar forma, certo? E aqui não é em preenchimento, mas é aqui em propriedades. Vocês cliquem aqui, ó, não mover ou dimensionar com células, tá bom? Sempre clique nesse aqui, porque quando você vai ampliando as células, ele não estoura a imagem, tá? Não mover ou dimensionar com células. Então aqui eu posso fazer o seguinte, vamos fazer agora o Big Number, né? Então assim, olha só, vamos fazer agora, puxar o Big Number. Como é que eu faço isso? Posso jogar aqui uma forma, né? Inserir, né? Ou então um texto, uma caixa de texto, certo? E aí eu posso clicar aqui na caixa de texto, certo? E aí eu posso colocar a fórmula aqui, ó, igual, aí eu vou lá no cálculo, você não clica dentro, tá pessoal? Você clica aqui nessa daqui de fora, certo? E chama a célula de dentro. Então, qual é a célula que está aqui? Porque se você clicar aqui, ele vai criar chamando a tabela e dá um erro, ele não aceita. Então você vai clicar a célula daqui. Então se essa é o A6, ó, A6, você coloca aqui, ó, A6, beleza? Dá um Enter e aí tá aqui, ó, beleza? Então eu chamei o A6 aqui. Posso organizar aqui e aqui. Tá? Deixei ela centralizada. Vamos deixar aqui. Isso aqui foi o dinheiro, né? Então eu posso fazer uma outra aqui também, certo? Posso inserir. Aí posso colocar aqui outra caixa de texto, certo? Aqui, ó, veja, posso colocar no tamanho. Aqui o interessante desse quadriculado é que você consegue colocar no tamanho aqui, tá? Então você coloca aqui, ó, no tamanho, e essas aqui também pode colocar aqui no tamanho exato aqui, ó. Se você clicar no Alt, ele vai passando de um para o outro, ó, tá vendo? Vai ficando certinho, ó, certo? É segurando o Alt, tá? Então vamos lá. Esse aqui eu vou colocar igual, e aí vou para o cálculo, planilha cálculo, e vou para saber o número de funcionários. Eu não clico dentro. Se quiser clicar dentro, fica errado, fica assim, ó, certo? Então, eu vou clicar aqui, tá? E aqui, com esse clicado aqui, eu chamo a célula de dentro. Então, eu vou chamar a A3. Toda vez que for mudar lá, ela vai atualizar aqui. Então, aqui eu posso chegar
e fazer um big number também. Posso juntar esse aqui, né? Ou então posso criar um maior aqui, por exemplo, criar um big number mesmo, centralizar aqui e centralizei. Posso colocar uma cor da minha empresa e aqui também uma cor da minha empresa. Tá começando, eu tenho já dois big numbers, tá? Então, galera, eu tenho aqui uma situação que é interessante. É interessante aqui, ó, chamei para cá, né? E chamei para cá, certo? Depois a gente faz a perfumaria. E aí eu posso trabalhar o seguinte, né? Inserir, tá? Uma ilustração, um ícone, tá? Então eu posso trabalhar aqui no ícone, no Office 365 já tem essa parte do ícone. Então eu clico aqui e posso clicar aqui pessoas, por características, e puxar uma de pessoas. Vamos colocar esses daqui, certo? Inserir, tá? E aí eu posso diminuir de tamanho e posso colocar aqui o Big Number como se fosse pessoas. Aqui eu venho e eu vou para mudar de cor, por exemplo, azul, certo? Perfeito. Se quiser aumentar isso aqui, eu posso com Alt aumentar, tá? E colocar um Big Number maior, certo? Tranquilo. Isso aqui vai depender do gosto de vocês, certo? Aqui eu posso pegar e fazer também esse aqui. Aqui é o que? É alguma coisa relacionada ao salário mensal. Então aqui eu posso colocar justamente a quantia mensal e chamar isso, puxar outro ícone. Outro ícone, certo? Eu posso colocar dinheiro para localizar e aí eu posso utilizar esse aqui. Ou qualquer uma outra aqui, né? Vamos utilizar esse. Tá? Inserir. Aí veja que está aqui. Puxa um pouquinho para cá. E aí eu vejo isso aqui também. Tá? Aí eu posso colocar aqui em iniciar a cor azul. Perfeito. Tá? Então eu tenho dinheiro aqui, tem outro. Posso também criar, puxar para cá, né? Com Alt, ele vai aqui. Posso puxar para cá. E aqui eu posso também criar um nome aqui, Dashboard RH, que é o logo da minha empresa, né? Mas eu quero fazer um dashboard, né? Um título aqui. Então, inserir caixa de texto. Então, eu coloco aqui centralizado, no meio, aumento a fonte e coloco, chamo de dashboard de RH. Certo? Se eu quiser mudar a fonte, eu venho aqui em layout da página, né? Posso colocar como se fosse uma fonte personalizada e eu posso colocar uma outra fonte que eu quiser, certo? Tá aqui as fontes, né? Eu posso optar por várias fontes aqui e eu já deixo programado, certo? Então vamos colocar uma outra fonte, então, só para vocês perceberem. Apesar de eu gostar daquela. Vamos colocar aqui. Vamos colocar Arial mesmo, né? Para não perder tempo com isso. Arial, certo? E aí eu tenho várias Arial Round. Salvar. Perfeito? Então, a partir de agora,
Ela é tudo Arial Home. Então eu posso criar também se você não tiver esse 365, você pode pegar os ícones num site, né? Que é o site, esse aqui, ó, pessoal. flaticon.com. Então ele é interessante, você pode baixar esses ícones, né? Claro que tem uma limitação, ele tem um pacote aí, mas você dá para baixar alguns de graça. Então tem vários tipos aqui, várias categorias, e você pode baixar. Anota aí, ó, certo? Aqui, ó, flaticon.com, tá bom? Aqui, ó, flaticon.com, beleza? Então, fica esperto aí. Então, vamos voltar à nossa tabela. Então, vamos ver a quantidade de masculino e feminino, né? Então, eu posso trabalhar aqui, ó, inserir, ilustração, ícones, posso colocar pessoas, aí eu coloco aqui, tem uma mulher, né? Vamos pegar, posso colocar os dois, né? E aí inserir dois. Então eu tenho aqui o homem e tenho a mulher, né? Clico aqui, vou separar um do outro. Posso diminuir o tamanho, ó, veja que o tamanho está aqui. Eu posso diminuir aqui, tá? Para 1,50, 1,50, 1,50 ele vai. E aqui também eu posso colocar 1,50, 1,50. Ele foi. Então, do homem, eu posso criar um big number, né? Certo? Então, eu posso pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, vim para cá, e aí, ao invés desse daqui, eu vou para a planilha cálculo e clico nesse daqui, certo? Que vai ser o quê? Vai ser, olha só, ele repetiu aqui, ó, certo? Vai ser o E14, E14, certo? E aqui vai ser o E, Ctrl V, vai ser o E15, tá? Organizadinho aqui direitinho. Deixa eu fechar isso aqui. Vai ser o E15. Então aqui eu tenho homens e mulheres, certo? Posso chamar os homens de, vamos colocar azul, né? E as mulheres para colocar a cor de dourado. Perfeito? Então, beleza. E aqui eu coloco, só que ele não é 20. Aqui é o E15, que é a linha de baixo. Tá bom? São coisinhas que vocês vão pegando na manha. Aqui eu posso aumentar para 20, colocar azul. E aqui eu posso aumentar. Veja que tem que ficar do mesmo tamanho, 44. E colocar para essa cor aqui. Perfeito. Então, certo? Tá tomando forma. Então aqui eu posso com Alt, ele fica certinho aqui, ó. Com Alt, ele vai para cá, ó. Aí ele ficou. Então estão todos alinhados aqui, ó. Só esse aqui que está um pouquinho mais à frente, mas aí eu posso jogar para cá. Ou então esse aqui eu posso descer um pouco. Pronto, para ficar mais nessa linha aqui. Aqui eu posso pegar daqui para cá, ó. Daqui para cá, certo? No final, vamos colocar aqui mais um, certo? E posso colocar uma cozinha. Vamos colocar aí um laranja. Essa cor aqui. Não, essa aqui fica mais, não dá o destaque, né? Posso colocar um azul, posso colocar um laranjinha, tal. Então, assim, vocês vejam qual é a cor que mais agrada a vocês aí. E aqui, eu coloco aqui, mas aí eu vou configurar aqui, ó. Eu clico com o botão direito, formatar a forma, e eu venho aqui em sem preenchimento
e clico em linha aqui, ó, sem linha, tá? Então eu posso agora aumentar aqui para fazer, posso até colocar um efeitozinho e tal. Então, dashboard de RH. Tá tomando forma, certo? Agora vamos fazer os nossos gráficos, né? Então eu posso vir aqui e colocar uma nomenclatura para dizer que aquele gráfico seria de naturalidade, tá bom? Então vamos lá. Eu venho aqui e posso fazer isso assim, ó. Inserir caixa de texto, tal, e aí eu posso colocar aqui, ó, análise demográfica, naturalidade, certo? Naturalidade. Então, eu posso trabalhar isso aqui, naturalidade. Posso jogar aqui uma cor, aumentar a fonte, aumentar um pouco aqui, certo? E colocar, vamos supor, um azul, um preto, sei lá, vocês que escolhem, tá? Que vocês acharem interessante. Vamos colocar um azul escuro. E aqui eu posso fazer aqui também, né, de pegar e colocar uma linha para poder trabalhar aqui. Inserir ilustrações, formas, linha. Eu pego aqui e coloco no alto, segurando, aí ele vai aqui, tá? E eu posso deixar a linha mais grossa, né? Aqui, ó, contorno da forma, espessura mais grossa. Perfeito? Posso tirar aqui esse formatar, forma, sem preenchimento e sem linha. Ótimo. Aí trago para cá, certo? Então aqui eu vou criar o gráfico, nosso primeiro gráfico, tá bom? Então vamos lá criar o nosso gráfico. Então assim, eu tenho um gráfico e aí eu clico aqui, ó. Vamos criar o gráfico de naturalidade. Tá aqui, ó. Clico em cima, dentro dele, aí vou inserir, certo? Gráficos e aí posso pegar esse gráfico aqui. Gráfico coluna 2D. Tá aqui, ó, coluna 2D, certo? Aí o Ctrl X, certo? Ele some e aí você clica aqui, Ctrl V. Perfeito. Então vamos dar uma ajeitada aqui, certo? Isso aqui eu vou tirar, não vou precisar, porque isso aqui são filtros. Aí eu clico aqui com o botão direito, em cima daquele botão, e ocultar todos os botões de campo. Clico esse daqui, certo? E aí deleto também, certo? Posso colocar de base, eu não gostei disso aqui. Posso alterar o gráfico, né? Então eu posso aqui alterar o gráfico, alterar tipo de gráfico e colocar ele de barras, certo? Vamos lá colocar esse de barras. Perfeito. Também não vou precisar desse título, porque eu já tenho um título em cima. Ó. Também não vou precisar disso. Apago. E essas linhas também, elas não criam um efeito legal, tá? Então aqui eu tenho um gráfico aqui, tá? Esse aqui eu posso colocar aqui, ó, inicial, um negrito, para melhorar. Posso até colocar outra cor, se quiser. Aqui, pessoal, olha, eu clico em cima dela uma vez, com o botão direito, formatar série de dados. Aí aqui eu vou colocar mais largo. Vou colocar aqui, ó, 50%. Ele fica mais largo, fica mais visível. Então faltam números, né? Eu preciso colocar os números. Então eu clico aqui com o botão direito, já está selecionado todos. Aí eu vou adicionar rótulo de dados. Ó, veja que ele adicionou. Posso clicar nos rótulos de dados, está aqui. Juntar, posso colocar fundo, posso colocar uma cor, né? Aquela cor que eu estou usando. E posso colocar o negrito e aumentar. Beleza? Aqui eu posso colocar um fundo também. Vamos colocar um fundo assim, que seja um destaquezinho aqui, bem leve. Beleza?
Gostei desse gráfico? Se eu não gostei, eu mudo. Mas se eu gostei, aí eu vou salvar como modelo, para não estar fazendo o tempo todo. Então eu venho para cá, clico nele, salvar como modelo. Aí ele vai salvar aqui, você chama de modelo final. Sei lá, modelo dash RH. Tá? Perfeito. Então aqui eu tenho, esse aqui eu posso colocar essa linha, posso diminuir também o gráfico, tá? Se eu quiser, certo? Coloca com Alt, que ele vai diminuindo por negócio, e aí eu tenho aqui, mais ou menos aqui. Se você quiser aumentar essa linha, Alt, e ela aumenta até chegar aqui. Perfeito? Olha lá. Tá ficando, né? Então aqui você tem aqui, você pode chegar aqui, você pode selecionar aqui, certo? Selecionar não o gráfico, mas esse outro aqui, ó, esse, e Ctrl D. Ele duplica, você puxa para cá, Ctrl D, tá? Beleza? E aqui você tem uma outra que está alinhado, aí você vai chamar agora de, vamos supor, outro gráfico seria de sexo, tá? Análise demográfica, sexo. Sexo. Perfeito? Só que você vai fazer um outro gráfico. Vamos lá de novo. Então você vai pegar um gráfico de rosca. Então sexo está aqui, tá? Eu clico dentro, veja que eu voltei na planilha cálculo. E aí eu vou aqui inserir gráfico, só que agora é de rosca, tá? Ctrl X, e aí eu vou para lá e Ctrl V. Perfeito? Certo? Então aqui eu posso utilizar e fazer a configuração. Coloco do tamanho do outro, no Alt aqui, certo? Então é importante que vocês tenham essa percepção, beleza? Aqui. E aqui eu coloco esse daqui aqui. Vamos supor aqui, né? Tá. Aqui eu não quero isso. Vou ocultar. Vou tirar a legenda. Del. Vou tirar o título. Tá? E aqui eu posso também configurar aqui, ó, nessa área de configurar, configurar as cores, né? Bem como também configurar o tamanho daqui, certo? Então aqui eu posso colocar o tamanho do orifício, assim, ó. Aqui, ó, certo? A explosão também se vai sair, tá? O ângulo, tá? Como é que vai ficar, certo? E aqui eu posso colocar o tamanho do orifício da rosca. Então vamos lá. Então aqui eu tenho esse daqui, vamos colocar a mulher aqui, ó. Eu tenho que clicar duas vezes para selecionar o que eu quero, tá? E aí eu venho para esse daqui, ó. Veja que é mulher. Não, esse é mulher? Eu não sei, esse é o masculino. E esse é o feminino, tá? Então é o contrário. Ó, isso é bom ter acontecido, porque aí você já vê. Senão você está colocando a cor ao contrário. Esse aqui é feminino. Se você tiver dúvida, adicionar rótulos, certo? E você vai ver que tem aqui 21, porque eu selecionei só um. Mas, enfim, vamos apagar aqui. Então, esse é o da mulher. Então, vem esse daqui e esse é o do homem. Certo? Você pode adicionar rótulos. Aqui, ó, rótulos. Adicionar rótulos. Certo? Ou vir aqui e colocar rótulos de dados. Você pode colocar texto objetivo, alguma coisa assim. Feminino e masculino. É uma forma, 40%. Ou tem mais opções, eu colocar o valor também dele, tá bom? Então assim eu posso fazer várias coisas, como
formatar rótulos de dados. Aí aqui eu tenho valor a partir, certo? Nome da série, certo? Total. Eu posso colocar, não tirar a porcentagem, só colocar o valor, certo? Posso colocar a porcentagem, enfim, posso trabalhar várias maneiras, né? Então eu tenho aqui, vamos colocar aqui por elementos da porcentagem, né? Nome do valor, a porcentagem, vamos deixar aqui. Aí a gente pode pegar aqui, olha, posso pegar aqui e puxar esse quadradinho aqui para dentro, aqui. Peraí, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, certo? Posso colocar aqui dentro, ó. E posso colocar Ctrl C, Ctrl V, posso colocar aqui dentro também. E aí diminuo, certo? Aqui tenho que colocar a fonte do 20, tá? Só que eu tiro aqui formato e tiro o preenchimento e sem linha, certo? E aqui eu posso colocar também, é uma forma de deixar mais bonitinho. Ctrl C, Ctrl V, certo? E aí eu tenho das mulheres, que seria Ctrl C, Ctrl V, certo? Aqui eu coloco, vejo o tamanho que tem desse e também coloco aqui, ó, 20. 20. Diminuo aqui e aí tiro o preenchimento e tiro a linha. Perfeito? Aí aqui o resto é só essas coisinhas de organizar. Tá? Então, e aqui eu posso fazer um outro, né? Veja aqui, eu posso pegar, aproveitar essa parte aqui, para depois construir alguma segmentação de dados ou coisa parecida, tá? E vamos agora trabalhar isso aqui. Se você quiser colocar outro gráfico, fica à vontade, mas eu costumo utilizar aqui para colocar alguma segmentação de dados ou alguma outra informação, tá? Então, outro esquema, vamos fazer um outro gráfico, né, para encerrar isso aqui, tá? Na parte do intervalo também, para vocês conhecerem uma outra forma de gráfico, né? Então, assim, eu venho aqui, ó, vamos fazer 4 gráficos e uma segmentação, beleza? Deixa eu utilizar agora um gráfico de análise sociofuncional. Vamos ver aqui de escola. Vamos ver da função, né? Função eu posso também colocar aqui na função, naquela parte lá, tranquilo. Eu posso escolher qualquer um, tá? Então, eu vou colocar o da faixa etária. Vamos colocar da faixa etária primeiro. Faixa etária primeiro, inserir gráficos, ó, gráficos só de coluna agora, certo? Ctrl C, aí eu vou para cá, e aí eu coloco aqui Ctrl V, beleza? Olha só, esse aqui eu coloquei aqui, eu tenho que colocar a mesma coisinha aqui de fundo, tá? Aqui, esse gráfico, eu posso justamente colocar aqui, ó, e puxar já alterar, clica com o botão direito, alterar tipo de gráfico, certo? E eu já puxo o modelo aqui, ó, que eu cliquei, né? Foi esse daqui, modelo RH. Só que ele está aqui, eu vou alterar o tipo de gráfico para ele colunas, certo? Beleza? Ficou aqui. Então aqui veja que ele já tem uns intervalos aqui, tá? Chego aqui, desço mais um pouco e vou pegar aqui e Ctrl C, aqui ó, desculpa, com Ctrl eu seleciono os dois e com Ctrl D eu duplico. Venho para cá, coloco aqui, tá? E aqui eu escrevo o novo,
que é faixa etária. Faixa etária. Aqui eu pego aqui e trabalho com o Alt. Nunca esqueça do Alt, que ele vai aqui, rente aqui, tá? E aí você tem um outro gráfico aqui. E aí, para fechar, né? Vamos colocar aqui um outro gráfico de barra para combinar. Tem outros gráficos também, de linha, com tempo, tá? Mas assim, nesse começo aqui, vamos fazer alguma coisa assim, para tentar fazer um mini dash, né? Mas que vocês podem explorar e aprender aí as coisas. Então, assim, vamos construir em cima do outro, né? Então, aqui, ó, eu dei uma vacilada, né? Então, na verdade, deixa eu ver se apagou aqui. Não. É Ctrl X, né? Então, beleza. Salvo, né? Sempre salvando, pessoal, para não perder o trabalho. E aí, vamos criar um outro gráfico, né? Vamos pegar aqui de análise funcional, tá? E eu posso trabalhar esse aqui. Vamos trabalhar esse aqui, tá? Que é grande. Então, assim, vou mostrar para vocês que pode ser de coluna, também pode ser de barra, né? Se eu pegar de coluna, você vai perceber que o eixo, né, das coordenadas vão ficar muito extenso, vai ficar mal feito, porque o nome é grande, né? Então, vamos pegar aqui a função, certo? E trabalhar essa parte aqui, então, que é mais tranquilo. Então, aqui, só para vocês aprenderem como é que faz um esquema aqui. Então, vamos lá. Inserir gráfico. Aí eu vou colocar aqui, vai colocar barra? Vamos colocar barra de novo, né? Barra 2D, que esse daqui e tal. Ctrl X, certo? E aí chega aqui, Ctrl V. Então eu tenho aqui o gráfico aqui, certo? Então ele ficou grande aqui. E aí eu posso trabalhar essa situação aqui. Ó. Eu venho aqui, Ctrl D para duplicar, só que agora esse é esse aqui é uma análise sociofuncional. Funcional. Aumento aqui, beleza? E coloco o que? Função. Barra Carlos. Vamos colocar assim, né? Barra Carlos. Tá? Aqui, eu já não vou ficar repetindo tudo, né? Eu vou direto na fonte. Já vou lá, clicou no botão direito, alterar tipo de gráfico, vou em modelo, que eu já criei o modelo, e seleciono o meu modelo. Perfeito? Está aqui. Então, não preciso me estressar. Pronto. Basicamente, eu tenho alguma coisa aqui. Então, eu posso criar, pessoal, mais gráficos, enfim, vários, né? Mas vamos encerrar por aqui e trabalhar um pouco de segmentação de dados para vocês verem como é que é o esquema, né? Ah, sim. Se mudou algum dado na base, tá? Aqui, vamos supor, se eu coloquei aqui o salário mensal da menina aqui é 30.620, tá? Veja que aqui não mudou nada, certo? Aqui não houve mudança do valor. Então, assim, eu tenho que clicar dentro de qualquer uma, ou daquela, ou dentro de qualquer uma, e atualizar, né? Vai análise, atualizar, ou uma só, se você quiser, ou tudo. Aí aumentou, tá vendo? Aumentou também aqui no gráfico, certo? Então, aumentou tudo aqui, beleza? Todas as informações foram. E aí, vamos lá para a segmentação. Então, viu que eu coloquei o nome de tudo? Então, inserir, certo? Inserir
Aí, no caso, eu clico numa delas e vou aqui inserir segmentação de dados. Tá vendo? Beleza? Então, eu quero inserir a segmentação de dados. Vamos ver com vínculo. Tá? Então, eu tenho um vínculo definitivo e provisório. Certo? Então, assim, se eu quiser chamar todas, agora eu vou ter que configurar. Aqui, ó. Ele só muda uma. Tá? Por quê? Porque eu fiz em cima daquela. Mas se eu quiser atrelar isso a todas, para eu clicar nas duas, eu clico eu venho aqui e vou aqui para conexões de relatório. Aí eu vou chamar todas as. Por isso que é importante. Ó, vou aumentar aqui, ó. Por isso que é importante vocês terem renomeado todas. Se eu quiser só sexo e tal, tá bom? Então eu vou renomear todas. Então, qual foi que eu escolhi lá? Lá no dashboard? Não foi salário mensal, não foi número de funcionários, nível de escolaridade. Então, se você tem dúvida, vai tudo. No caso, era só para aqueles gráficos lá. Então, ela vai mudar tudo aqui, ó. Eu mudei aqui, eles mudam tudo agora, tá vendo? Ó, muda tudo. Inclusive, no gráfico também, tá? Ó, muda tudo, certo? E para eu quebrar o filtro, eu venho aqui. Então, eu posso vir para cá, Ctrl C, certo? E jogar aqui e colocar aqui um Ctrl V. E aí eu tenho um filtro. Se eu quiser mudar, ó, veja, muda tudo. Olha que legal. Tá vendo? Se eu quiser os dois, eu tiro o filtro, certo? E aí eu posso também, né, trabalhar outra segmentação, né, que seria mais para preencher esse espaço aqui, né? Posso colocar aqui, certo? Tem umas configurações também que não estou tamanho propriedades. Eu não lembro. Depois eu passo para vocês aí de boa. Como é que organiza direitinho? Fazendo um esquema aqui. Acho que é. Tá, depois eu lembro isso. Não estou lembrado agora. Mas enfim, a gente já andou bastante. Sempre com alto para ele passar. Então aqui eu posso criar uma outra, certo? Por exemplo, de função, certo? Vamos procurar uma pequena aqui, tá? Então assim eu posso jogar uma outra aqui. Vamos nessa aqui de ensino, de nível de escolaridade, que ali cabe ali direitinho. Venho aqui, ó, clico dentro, tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Aí eu vou escolher essa daqui que é nível de escolaridade. Venho para cá, ele vai criar a minha aqui, tá? Aí eu faço também essa daqui, clico com o botão direito, conexões de relatório e vou clicando em todas. Clicando em todas. Certo? Aí eu vou aqui, clico, Ctrl C e venho para cá e dou um Ctrl V aqui, tá? Se ficou mais adiante, então você sobe um pouquinho essa daqui, né? Ou diminui o tamanho. Veja que ele vai ficar com... E aí eu tenho esse aqui. Deixa eu ver como é que é.
Tá, eu acho que ficou justinho aqui. Ó, aqui tem posição layout. Não é aqui, ó, certo? Aqui é para mexer no tamanho. Colunas. Ah, é aqui, ó, 2 colunas. Descobri, tá? Descobri aqui em colunas, tudo bem? Altura do botão, você pode aumentar aqui, ó, certo? E largura do botão também. Então aqui, ó, em colunas, vai em propriedades dela, formatar, slice, e aí vem e faz isso aqui, descobrir. Aí você pode colocar aqui, tá? E diminuir o vínculo. Então você pode fazer essa situação aqui, ó, clicar uma, isso aqui tira, clicar uma, aí ele muda tudo, e se eu quiser bacharelado, ele muda tudo. Então eu tenho um esquema bem legal aqui. Se eu quiser tudo ok, então eu tenho praticamente uma planilha que o gestor pode buscar a informação que ele precisar. Aí, galera, eu vou dar só uma perfumaria final, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar certinho aqui, ó. Veja que eu estou aqui dentro. Alt. Tá? Então aqui eu posso ter aqui, ó, uma perfumaria, tá? Isso aqui eu posso trabalhar isso aqui. Com Ctrl, seleciono aqui e aí puxo para cá. Com Alt, né? Para ficar ele aqui. E aqui também. Com esse daqui, posso clicar com Ctrl e aqui puxar para cá. Com Alt. Certo? Perfeito. Aqui eu posso criar um background, tá? Ou então criar só, veja que eu coloquei aqui, criar só uma linha aqui, ó, para dar uma moldurazinha, certo? Azul, azul escuro. Posso colocar essa moldura até aqui embaixo. Funciona uma, azul. Posso mudar essa daqui para cá. E aqui posso trabalhar aqui também. Certo? Posso dividir elas, por exemplo, aqui. Colocar aqui, tá? Então eu tenho esse painel aqui, que eu posso trabalhar um pouquinho aqui para ficar vindo para cá. Perfeito. Aqui está muito em cima. E aqui também. Certo? Aqui eu posso trabalhar também uma parte aqui. Posso fazer negócio, posso deixar assim, nessas três divisões. Tá legal assim, né? Eu pelo menos estou achando que está satisfatório. E aqui vocês pode pôr uma data, né? Vamos supor aqui um gráfico aqui, ó, inserir, forma, vamos ver se dá certo. Aqui, né? E aí posso ver que igual a hoje, 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 sim. Então não vai não, tá? Esse aqui. Aí você pode colocar na célula, aqui, igual a hoje, e fecha parênteses. E ele vai trazer a data de hoje, né? Portanto que eu acho melhor vocês... isso aqui
ter que ficar organizando, vamos deixar quieto aqui. Ctrl Z. Tá? Vamos deixar. Então aqui, ó, beleza. Aí aqui eu tenho e posso tirar aqui, eu clico dentro, exibir e posso tirar o título para ficar organizado e a linhas e grade. Aí eu fico com um dashboard. Posso também chegar e aí faz exibir, visualização de impressão, aí eu ajeito aqui impressão, tá? Então clicar aqui, ó, para puxar. Aqui, ó, para puxar para cá, certo? Então eu puxo aqui a impressão e aqui eu também tenho ela toda. Então assim, a partir do momento eu tenho a impressão dela, posso pegar e arquivo, né? Salvar como, certo? Venho para cá, escolho o PDF e aí eu tenho dashboard dia 6/6. Então aqui, salvar. Certo? Aí se eu clicar lá dentro, eu vou pegar e... Bom, eu não lembro onde eu salvei. Salvar como? Foi no... Ah, tá. Foi no mesmo lugar que eu salvo os vídeos. Então aqui, documentos, RH, vídeos, e aí eu tenho o PDF. Tá aqui. Olha, veja que ele saiu com... eu não formatei direito a parte da coisa lá, né? Então vamos voltar lá para fazer de novo. Então eu volto aqui. Então aqui eu tenho uma aqui, ó. Isso aqui foi o erro, tá vendo? Então, teria que ter colocado até o final. Então eu vou e de novo salvar como. Salvar como. A parte lá. Salvar, só que eu não quero Excel, eu quero em PDF, e aí eu salvo como o dashboard André Farias 06/6. Perfeito? Agora sim eu tenho ele, ó, certo? Aí tá esse branco aqui, se eu quiser tirar esse branco, tá? Eu venho para cá, ó, PDF, esse site aqui, cropypdf.com, eu puxo ele lá, certo? Lá no meu diretório, onde eu coloquei ele, RH, aí venho em PDF, né? No caso vai ser videoaulas, que é onde eu coloquei, tá aqui ele, certo? Aí ele vai baixar. Aí eu faço o esquema aqui, ele vai fazer o download, e aqui eu abro, e aí pronto. Aí é só enviar pelo WhatsApp, beleza? Se você clicar no, ele vai vir com os dados do dia lá. E aí eu posso fazer aquela coisa. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado bastante. E isso é útil, hein? Aprende direitinho, faz o exercício, faz o desse casa. Os créditos vão também para... Gerson de Minhas Planilhas é um professor aí também na parte de Excel que vocês podem conhecer. Coloca aí no YouTube aí, Gerson Minhas Planilhas, que vocês vão ver várias coisas que ele faz também. Também tem outras novidades. Espero que tenha contribuído para que vocês comecem e vão para frente aí e façam coisas bem melhor do que eu acabei de fazer, né? Porque isso aí foi uma aula para a gente tentar construir alguma coisa legal. Beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.